dia, boa tarde, boa noite a todos. Só um minuto, dependendo do momento, do período que estão vendo esse vídeo, né? Eu peço desculpas pela demora em lançar vídeos para os senhores. Eu tive alguns problemas de saúde no segundo semestre do mês passado. Até hoje estou com problema de saúde. E eu também não tive tempo para mandar vídeo para os senhores. Mandei vídeo para todas as séries. A última vez, no bimestre anterior, eu mandei vídeo para todas as séries sobre o oitavo A. Nessa última, eu comecei dos oitavos, chegou até o segundo em cima da linha, aí não deu tempo para postar vídeo para os terceiros. Enfim, peço desculpas, então nós vamos trabalhar. Ai, que porra. Perdão. Só um minuto. Estão fazendo um telhado ali na vizinha ali, estão batendo com martelo, enfim. Peço desculpas pela demora, não foi intencional. Nesse bimestre nós vamos fazer os dois conteúdos dos dois bimestres em um, vou focar nos senhores. Alguma sala também vai ficar sem vídeo esse bimestre, mas enfim, fazer o que? São as circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Nós vamos tratar aqui inicialmente da Revolução Russa, né, de 1917, outubro de 17. Para tratar da Revolução Russa, eu vou fazer nesse vídeo uma breve introdução de que contexto histórico o mundo estava inserido pré-Revolução Russa. Para isso eu vou retroceder uns 50, 60, 70 anos se for necessário, né? Você tinha já desde o século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, você tinha no mundo, já principalmente no mundo ocidentalizado, especificamente Inglaterra, o que hoje nós chamaríamos de Alemanha, mas ali é a região da Prússia, França, norte da Itália. Você tinha ali nesses países, Holanda, uma indústria ascendendo, uma indústria se desenvolvendo. E a industrialização, ela trazia consigo uma série de vantagens técnicas e uma série de pensamentos que vinham junto com essa técnica, com esses produtos oriundos da industrialização. A Revolução Industrial, ela trouxe ao mundo não só novas formas de produção de riqueza, mas ela trouxe ao mundo também mentalidades das mais variadas possíveis para fazer com que a técnica de produzir fosse aceitável. Então, você tem ali, de forma muito simplificada, o pensamento liberal. O pensamento liberal ele é extremamente amplo, né? Mas o que nós temos aqui em suma, né? Você tem a venda de uma ideologia que pregava a industrialização, que pregava o progresso. Evidentemente que eu estou aqui falando liberal de forma, eu me considero um conservador, não liberal em alguns aspectos, né? Mas eu me considero um conservador, então eu tenho trato muito cuidado para falar desta categoria intelectual e política, porque ela é extremamente ampla e não é algo que eu possa citar de forma tão genérica como eu estou citando agora. Eu estou citando para fins de resumo, para que os senhores entendam melhor, né?
Mas você tinha inúmeras mentalidades que pregavam o progresso da humanidade por meio da técnica, né? E havia regimes políticos por trás dessa técnica. Quer ver só? Você tem na Inglaterra, já desde a Revolução Inglesa, né, da Guerra Civil, da Revolução Inglesa, teve várias guerras civis na Inglaterra, 1600 e alguma coisa, a Revolução Inglesa, né? Mas você tem ali uma monarquia parlamentarista, você tem uma monarquia onde o rei exerce pouquíssimo poder sobre a política, ou quase nenhum, dependendo do contexto histórico, né? Você já tinha ali, isso já final do século XVIII, início do século XIX, você tem ali a Revolução Francesa, não é? Você tem a morte do Luís XVI, você tem a morte da sua esposa Maria Antonieta, né? Você tem a queda da monarquia, porque a Revolução Francesa ela não ocorre só na França, ela expande para o mundo uma mentalidade avessa à monarquia. Você tem uma mentalidade nova sendo gerida, né, no mundo. Quando Napoleão vai com suas tropas ganhando batalhas na Europa, ele leva consigo os ideais revolucionários. Que ideais são esses? A queda da monarquia por ser considerado um regime obsoleto e autoritário, por ser considerado um regime tirânico, né? Você tem que ter em mente que a monarquia viveu por séculos na Europa. Posteriormente nós vamos ter aquilo que chamamos de monarquias absolutistas, onde o rei gozava não só de privilégios, mas também de plenos poderes. E você tem a Revolução Francesa derrubando um rei. Vamos ter em mente que rei ele tinha até então o poder divino, o direito divino de governar. Deus concedeu aos reis, segundo a mentalidade da época, o direito de governar. Puta merda, esse negócio irrita. Não sei se os senhores estão conseguindo ouvir, mas eu estou. E irrita muito. Mas enfim, vamos tentar manter o foco. Os reis eles tinham o direito divino de governar. E esse direito divino de governar, concedido por Deus, não podia ser subtraído por mãos humanas. Se foi Deus que concedeu a um rei o direito de governar, quem é você para depor esse rei? Quem é você para se levantar contra ele? Porque ao se levantar contra ele, você se levanta também contra Deus que o colocou lá. Compreende? Ah, mas ele é ruim, não interessa. É o plano de Deus. Quando cai, isso já na Inglaterra, com as guerras protestantes, você tem a reforma protestante que dá uma nova mentalidade, que gera novas mentalidades, né? Mas você tem um declínio dessa monarquia absolutista, dessa monarquia tal como eu acabei de descrever, concedida, o que teve o poder concedido por Deus. Esse tipo de mentalidade pregado pela Igreja Católica começa a ter oposição dos protestantes inicialmente, não é? Esse tipo de monarquia na qual a Igreja se apegou passa a ser visto como algo obsoleto, obtuso, algo ultrapassado, algo que jamais levaria a sociedade ao progresso. Que progresso é esse, professor? Essa mentalidade de progresso não existia. Isso eu tenho umas aulas gravadas sobre o iluminismo, não é? O iluminismo ele tem aquela ideia de que por meio da ciência, da razão, do humanismo, que é o respeito ao ser humano, muitas pessoas acham que algumas pautas de esquerda aí, como o respeito ao ser humano, como a dignidade até mesmo de um detento, muitas pessoas acham que isso daí são pautas da esquerda. Não são. A esquerda utiliza atualmente, mas isso daí são pautas iluministas. Porque você tinha no período medieval penas extremamente duras, públicas, a pessoas que transgrediam as regras da sociedade. Pega, por exemplo, um exemplo
por exemplo, né? Mas o exemplo que eu citei é o suicida, por exemplo. Eu citei um caso numa das aulas que eu dei para o 8º ano, da onde o suicida, né, ele tinha um processo e era condenado, o corpo do suicida era levado até a prisão, ficava encarcerado, era feito um processo. Se fosse constatado de fato que ele tirou a própria vida, ele seria julgado por a morte de si mesmo. Ele se matou, ele tirou a sua própria vida. Então ele é um homicida de si mesmo, né? E ele seria julgado, enforcado, morto, já está morto, mas ele seria enforcado. Em alguns casos o corpo ficava enforcado na beira da cidade, na porta da cidade, apodrecendo para que todos vissem um exemplo a não ser seguido. Ou, no caso que eu citei, né, o corpo ele era enforcado, depois de enforcado ele era agredido, tocado pedra, era despido e era colocado, amarrado numa carroça pelos pés, com a sua face apoiada, virada para o chão, e era arrastado pela cidade, o corpo do moribundo, né? O corpo do cadáver, perdão, era arrastado pela cidade. Ou seja, é uma pena absurda, né? Então, o humanismo ele vem defendendo a dignidade da pessoa humana, não é passar pano. Mas por mais canalha que uma determinada pessoa seja, e são, ainda continua sendo um ser humano. Então você deve respeitar não pelos seus atos, mas sim pela sua condição de ser humano. Mas ele matou. Ele matou, mas continua sendo ser humano. Mas ele roubou, mas continua sendo ser humano. Ele estuprou. Crime animalesco, creio eu que o mais condenável, o estupro. Mas continua sendo ser humano. Então, linchamento não é algo para os iluministas, né? E atualmente não é para algumas correntes políticas, algo que você deva se apegar. Mas enfim, então você tinha um ideal iluminista que foi muito forte na Revolução Francesa, de humanismo, razão, ciência e progresso. A razão e a ciência, você tinha uma mentalidade que visava fazer frente ao misticismo presente no contexto medieval. O misticismo, aquelas crenças das mais fajutas e pérfidas possíveis, em monstros, em estrelas e etc. Ou a crença, por exemplo, em demônios, que a Igreja Católica valorizava muito, né? Enfim, a Igreja Católica nunca foi muito favorável à ciência, né? Ela perseguia, não era permitido você dissecar cadáveres. Aqueles que desvendaram alguns segredos do universo, segredos não, né? Aqueles que desvendaram, por exemplo, que o Sol gira em torno da Terra e não a Terra gira em torno... aqueles que desvendaram que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, aqueles que falaram que Lua não tinha luz própria, enfim, essas pessoas que foram desvendando os segredos do universo, elas foram mortas, perseguidas pela Igreja Católica, obrigadas ou a refutar aquilo que disseram, ou a serem mortas, condenadas a serem mortas, por não se recusar a refutar aquilo que ia na contramão do que a igreja dizia, por exemplo. Essa do Sol, está lá no livro Gênesis, que Deus fez todo o universo para que o homem pudesse usufruir, não é? Então, se ele fez todo o universo para o ser humano, o Sol gira em torno da Terra e não nós em torno dele, porque ele foi feito para nós e não nós para ele. Entendeu? Então tinha algumas, Galileu Galilei, Giordano Bruno, algumas pessoas que se estreparam na mão da Igreja Católica. Então, a Igreja ela nunca foi propensa aos mais variados conhecimentos. Então a Revolução Francesa ela vinha para romper com essa mentalidade da Igreja autoritária em questão de ideias, né? Ela veio pregar a razão, a ciência, o humanismo, o respeito ao ser humano, coisa que a igreja também pecava muito em ter, e também o progresso. Que tipo de progresso é esse, professor? É o progresso adquirido por meio destes critérios.
A partir do momento que você tem um governo que respeita o ser humano, a partir do momento que você tem um governo que é regido pela razão, pela ciência, você alcança o progresso e a paz. Você consegue fazer o paraíso na terra. Por quê? Porque por meio do intelecto, da razão e da ciência, você consegue atingir padrões inimagináveis de construções, de sabedoria. Essa era a mentalidade do período. E de fato isso se concretizou. Então, se concretizou no sentido de você ter um avanço técnico muito fabuloso no século XIX. Você tem a invenção da locomotiva, a máquina fotográfica, né? Depois os motores a combustão, né? De carros, automóveis, telégrafo, enfim, tem dos mais variados inventos, né? Visando esse progresso por meio da ciência, da razão, etc. Mas essa crença que eu acabei de citar dos humanistas, dessas bandeiras, razão, ciência, progresso e humanismo, tem outra que é a paz, essas bandeiras iluministas elas foram expandidas para o mundo com a Revolução Francesa. Na medida que Napoleão avançava sobre outros países com o seu exército, avançava também os ideais revolucionários. Então, lá já no início do século XIX, você tem um apego muito grande com essa mentalidade revolucionária. Quando nós chegamos na Rússia, você tem o que na Rússia? Se lá no início do século XIX você tinha lá a abolição, por exemplo, de escravidão, a abolição de servidão, a abolição de você apreciar uma pessoa pelo seu nascimento e não pelo seu intelecto, né? A abolição de você contemplar um rei, não porque ele foi eleito, na verdade rei não é eleito, né? Mas não porque ele foi eleito, mas sim porque ele herdou o trono. Você tinha lá já naquela mentalidade da Revolução Industrial, Revolução Francesa, de que as cidades seriam predominantes sobre o campo, que o campo seria algo atrasado, obsoleto, enquanto a cidade seria fonte de riqueza. Então toda essa mentalidade oriundo da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, ela chega na Rússia e que Rússia nós encontramos? Enquanto você tinha já na Europa, você não tinha servidão, na Rússia até meados do século XIX você tinha servos ainda. A maioria predominante da população era camponesa, agrária. Você tinha uma igreja ortodoxa extremamente forte, coisa que a igreja levou um baque muito forte com a Revolução Francesa. Já tinha levado na Inglaterra, a igreja estava perdendo o poder, mas na Rússia a igreja se mantinha forte, rente à monarquia, rente ao czar. Enquanto na França você tinha a ascensão, a sucessão, a decadência de reis, porque depois que Luís XVI ele é morto, você tem novas monarquias da França, mas na Inglaterra, por exemplo, você tem um parlamentarismo. Você tem a venda de que a república, a república é um governo melhor que a monarquia, porque é um governo do povo e não do monarca. Entendeu? Então essa mentalidade, quando ela chega na Rússia, você vê a Rússia o extremo oposto dessa mentalidade. Os caras pregavam que o campo era atrasado e a cidade seria avançada. A Rússia era extremamente agrária. Pregavam que a monarquia era obsoleta e que o avançado, que o progresso para a humanidade seria por meio da república, pensamento que chegou no Brasil muito forte ali em 1889, 1888, quando abolida a escravidão. Depois de 1889 você tem um golpe de Estado, onde Dom Pedro abdica praticamente do trono, foge do trono, e você tem a instauração da Primeira República no Brasil, ali em 90, 91 você tem a promulgação de uma Constituição, pelo menos você tem uma Constituinte, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas esse pensamento chega no Brasil muito forte. O pensamento de que a monarquia é obsoleta. Você olha para a Rússia, tem um monarca quase que absolutista. De que a igreja era obsoleta, você olha para a Rússia, você tem uma igreja forte. Que a indústria seria a fonte do progresso, e você vê na Rússia apenas campo.
Você tinha o pensamento, por exemplo, que a ciência e que o progresso poderia alavancar a humanidade. Você vê na Rússia a maioria gritante da população analfabeta. Por volta ali daquilo que o Eric Hobsbawm chama no seu livro de A Era dos Impérios, você tem o quê? Você tem uma escolarização em massa da população. Isso de 1875 a de 1870, mas de 1875, o livro de 1875 a 1914, né? Você tem uma escolarização em massa da população. E na Rússia, majoritariamente analfabeta, né? Então você tinha na Rússia, em comparação com outros países, enquanto outros países já estavam com locomotivas, com grandes progressos técnicos, a Rússia é extremamente atrasada nesse contexto. Enquanto você tinha as ideias das mais variadas, teorias políticas das mais variadas, no mundo ocidental, na Rússia você tinha algumas ideias, mas você tinha a predominância do pensamento czarista. Aquele pensamento que existia por séculos na Rússia. Então, tudo isso causa uma série de constrangimentos, causa uma série de confrontos. Você tem grupos na Rússia, contrários ao czar, que começam a se levantar cada vez mais contra o czar, sendo movidos, sendo alavancados, sendo incentivados por esses ideais de Revolução Francesa, da Revolução Francesa e de uma Revolução Industrial. Nesse livro eu trago, esse aqui é um grande escritor russo, eu marquei algumas passagens aqui para os senhores, grande escritor russo, Fyodor Dostoiévski. Nesse livro você tem algumas fontes. Esse livro aqui, se eu não me engano, é de 1870, alguma coisa. Cadê? Tem que ver aqui, ele é de 1870 alguma coisa. Apresentação. Crime e Castigo, olha lá, entre 1865 e 1866, em São Petersburgo, né? Segunda metade do século XIX. Aqui tinha acabado de abolir a servidão, enfim, na Rússia, coisa que na Europa já há séculos não havia servidão, né? Pelo menos na Europa na Europa já moderna, enfim. Mas aqui eu trago algumas passagens que mostram para os senhores como havia um pensamento ocidental cada vez mais gritante na Rússia. Quer ver só? Mas o senhor Liberziatnikov, adepto das novas ideias, explicou há pouco tempo que a compaixão, em nossa época, é proibida até pela ciência e que já é assim que se faz na Inglaterra, onde existe a economia política, né? Ou seja, fazendo uma ode, fazendo uma propaganda da Inglaterra, que aquele contexto histórico era o país mais desenvolvido, era a potência. Hoje em dia os Estados Unidos, rivalizando com a China, naquele período era a Inglaterra de forma hegemônica, não é? Enfim, nesse contexto aqui é a Inglaterra, porque a unificação alemã ela acontece só em 1871, não é? 71. Então, não tinha país para rivalizar com a Inglaterra nesse período, né? E aqui, o que ele está falando? Que tipo de compaixão? Ele está falando da compaixão cristã. Você tem na Inglaterra, principalmente, o pensamento liberal, que diz que essa de você ficar tendo compaixão, na qual você deve agir, na qual você tem que ter um Estado, igual tinha na monarquia, que deve agir para tentar abolir a pobreza, isso aí é balela, né? O que o Estado não pode pensar na compaixão, em alguns pensamentos liberais, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais bacana, ó. Por exemplo, os entregadores de comida, não é? Teve essa cena dantesca que o rapaz, aquela criatura abominável, executou, né? Aquela cena abominável com o entregador. Mas, por exemplo, eles fizeram uma série de manifestação para aumento de salário,
né? E aí o que o Estado deve fazer nesse contexto histórico, nesse contexto? Age ou não age? Coloca um piso salarial e decreta por meio de leis que a empresa deve aumentar o salário dos caras ou não? Para o pensamento liberal, é você que deve agir com compaixão, dando uma gorjeta para o cara, não o Estado intervir. Essa de compaixão do Estado não deve existir. A compaixão deve existir entre os cidadãos, mas não pelo Estado. É um dos pensamentos liberais. Isso não está presente de fato em Adam Smith, mas você tem, por exemplo, me fugiu o nome dele, o John Stuart Mill, que diz algo muito parecido com isso, ou David Ricardo, né? Enfim, só para citar um exemplo, né? Aqui os caras estão falando da compaixão cristã, né? É uma oposição ao cristianismo, de fato, né? Mas enfim, num debate, tá ali um debate entre o cara que quer casar com a irmã do Raskolnikov, personagem principal, com o amigo de Raskolnikov, o Razumikin. Razumikin defende ideias mais atrasadas ou ideias mais antigas, enquanto o cara que quer casar com a irmã de Raskolnikov defende ideias novas. Olha só. Aí o cara que quer casar com a irmã de Raskolnikov fala: continuou dirigindo-se a Razumikin, mas com um toque de triunfo e superioridade, só porque muito pouco não acrescentou. Só por muito pouco não me acrescentou, meu jovem rapaz. O que ele diz? Que existe um incremento ou, como diz hoje em dia, um progresso, embora em nome da ciência e da verdade econômica. Ou seja, aqui você